Ai, quem me dera ter outra vez 20 anos. Ai, como eu era, como te amei, santo Deus. Meus olhos pareciam dois franciscanos à espera do sol que vinha dos teus beijos que eu dava. Ai, como quem morde rosa, como te amava na vida que então vivi. Meus olhos pareciam dois franciscanos, só sofriam desengano, mas não viviam sem ti. Passos lentos carregados de significado são expressões de vida. As rugas, sinais do tempo, as mãos, símbolos de muito trabalho e dedicação. Para esta gente, o tempo tem um significado diferente. O tempo arrasta-se, as horas quase parecem dias. Mas agora é diferente. Vão ser atores pela primeira vez, protagonistas num palco onde nunca antes pisaram. Agora vão ter a oportunidade de recordar, de voltar à infância, de brincar ao faz de conta. As sementes foram lançadas pela Magnólia Teatro no terreno fértil da Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Abraveses. O Teatro Viriato teve a responsabilidade de regá-las, de fazer com que as sementes criassem raízes, uma vez que memórias não faltavam. E foi assim que nasceu Raiz de Memória. Surgiu do Fernando Giestas, que tinha vontade de desenvolver um projeto com este público sénior que achávamos que tinha um potencial diferente e particular e que por razões várias nunca tivemos a oportunidade de experimentar um contacto artístico e propusemos esta ideia ao Teatro Viriato, que acolheu com um grande entusiasmo e estamos a tentar principalmente ter um processo de troca de experiências e de sensibilidades com eles. Era uma vez um homem que estreava todas as peças de roupa alumínio. Tanto fazia ser roupa interior como um casaco. O projeto iniciou-se em janeiro e durante 6 meses, 2 vezes por semana, 20 utentes do Lar de Idosos e do Centro de Dia da ASFA participaram nas sessões de expressão escrita do Fernando Giestas, nas sessões de expressão musical orientadas por Ana Bento e, posteriormente, nas sessões de expressão dramática da Rafaela Santos. Tem sido, sobretudo, despertar neles uma ideia de que é possível estarmos juntos, partilhando memórias e histórias e com isso sermos um bocadinho mais felizes. O grande objetivo é pegar nas memórias destas pessoas, que são imensas, apesar de eles terem agora problemas de memória, por incrível que pareça, e vocês também devem ter dado conta há pouco a falar com eles não se lembram das coisas que fizeram agora ou que fizeram há pouco tempo, mas as memórias antigas são imensas e com a idade que eles têm e as experiências que eles têm, é aqui muito material para trabalhar e é por aí que estamos aí. Bom, essencialmente eu estou a aprender também como é que é possível fazer isso e cada pessoa tem a sua sensibilidade. Algumas pessoas é muito fácil, a Zulmira chegou ali e fez um brilharete logo, porque é muito disponível, muito
muito proativa também. Há outras que têm algumas dificuldades mais acentuadas de locomoção, o que as limita um bocadinho, mas tentamos que também isso não seja o que impede a participação ativa. Outras de audição, que também não vão acompanhando com o ritmo desejado, não é? Mas para ser um todo temos que ter muita paciência e principalmente senti-los. E depois todos. Na folhinha do salgueiro, na primeira novidade. Falamos de memórias de 1920, de 1930 e dos anos 40, 50, assim como da década de 60. Memórias que continuam a dar fruto, que mostram que há sempre uma primeira vez para tudo e que para aprender não existe idade. Faz muito sentido, porque eles convivem com pessoas do exterior. Pronto, há sempre novas ideias que são colocadas, não é, à frente deles. Aprendem, isto também serviu, foi uma aprendizagem todo este processo para eles, para mim, para todos os que tiveram intervenientes no projeto. Acho que foi uma aprendizagem, foi uma mais-valia mesmo para a instituição e para eles, principalmente para eles. Nunca E dancei. então a primeira vez que dançou foi Foi preciso aquela menina andar a comer agarrada a mim, senão eu não dançava. Eu não posso das pernas. E quando era nova nunca dancei, nunca fui a festas, nunca fui a nada. Os patrões não me deixavam ir para lado nenhum, por isso, olha, nunca me habituei a dançar. Matámos por ter fome a galinha da vizinha. Matámos porque não? Matámos por ter fome a galinha da vizinha. Dúvidas e incertezas, falta de autoconfiança por um lado, mas muita força de vontade e motivação por outro, contribuíram para que este projeto, a pouco e pouco, começasse a ganhar contornos. No início ainda foi um bocadinho difícil, alguns deles estavam assim com algumas dúvidas, mas com o tempo, com a confiança que foram tendo com as pessoas que trabalharam com eles, isso foi-se ultrapassando. Têm todos muita vontade de fazer as coisas e de participar, que até foi uma coisa que no início pensávamos que ia ser um problema. Quando se apresentou aqui o projeto, ficámos com a ideia que poucas pessoas iriam aderir, que não estavam muito interessados ou que podiam vir, mas depois que desistiam, as desistências foram muito poucas. Nós, quando começáramos todos juntos, a gente até tinha vergonha de falar para vocês que não conhecia, não era? Agora a gente já nos conhece, já falamos mais à vontade. Ponto de liga e ponto de meia uniram os fios soltos de vários novelos e serviram de fio condutor ao processo criativo. O Cachecol surgiu porque uma vez fui chamar a Nazaré, isto acontece muitas vezes, eu tenho que ir chamá-los à sala ao lado para virem para as sessões, porque eles ou porque estão preguiçosos, ou porque adormecem, ou porque estão prestes a desistir e não querem vir mais. E eu fui buscar a Nazaré e ela estava a fazer renda e a desculpa dela foi: mas eu não vou porque estou a fazer renda. E eu disse-lhe: então venha fazer renda para a sessão. Quando a vi fazer renda percebi que também havia aqui muitas pessoas que sabiam fazer e que isto podia ser um ponto comum a explorar, e daí a ideia de cachecol gigante. Comecei com muita alegria. Pronto. Por uma coisa destas, nunca tive. E assim, gostei muito. Andei meio ano, aos bocadinhos, fiz isto tudo. Pronto. Pois, tinha que ser comprido, porque para tanta malta, se não fosse comprido, não dava nada. Uns ficavam com a escola e outros ficavam sem nada. Tinha que ser uma coisa para todos. A teia começou a tecer-se, ideias a enredarem-se, frases cheias de sabedoria começaram a soltar-se. A veia poética de alguns, os cantares de outros e a experiência generalizada de todos iriam contribuir para criar um mural numa primeira fase.
dada altura, comecei a perceber que talvez fosse útil irmos registando as nossas sessões, ir deixando rastro de sessão para sessão. Portanto, o mural apareceu dessa necessidade de irmos acrescentando aquilo que nós vamos fazendo. Foi para trazer para eles verem o que era, não é? Para verem a fotografia do meu casamento e trouxe aquelas, pronto. E é simplesinha, mas ia vestida de noiva com vestidinho curto. Não era vestido comprido, mas está aí a fotografia com ele. Cedência e exploração. Aos estímulos dos criadores artísticos, os participantes começaram a reagir com recordações pessoais e coletivas. O vasculhar no baú das memórias acabou por transformar estas manhãs num tempo e espaço de partilha de vivências e de cumplicidades. Olha, morava numa casa com uma cunhada minha. Não morava não, eu estava lá ao pé dela, mas ela que lá morava. E morava lá uma vizinha, essa vizinha tinha galinhas. E ela me disse, Senhora Zélia, vamos roubar uma galinha. Vamos roubar uma galinha até bijona para comermos. A fome era tanta. E depois roubámos a galinha, matámos, ela sentada, a galinha estava a ferver e a dona dela dizia assim, ai, cheira aqui tão bem para cheirar aqui ao caldo da galinha. E depois, quando ela foi recolher as galinhas, faltava lá uma. A minha mãe mandou-me com as ovelhas para uma terra. E havia lá um poço, mas dava pouca água ou nenhuma. E depois ele começou a dizer, olha, eu sou o sardinheiro, ando a vender sardinha, e tu vais-me comprar a sardinha. Eu comprava assim uns pausitos, e ele dava-me uns pausitos, e eu dava-lhe a ele também. Um beijo, ele chegou lá. Ah, minha senhora, quer mais sardinha? Olha, que hoje não quero. Ah, então, porquê? Olha, hoje não tenho dinheiro. Ele vai dar-me um encontrão e botou-me ao poço. E depois ele foi a gritar, chamar por a minha mãe. Oh mãe, venha cá tirar a Virgínia que ela está dentro de um poço. E não disse que tinha sido ele que me tinha empurrado. Lá foi logo a correr, foi uma tia minha também. Lá me tiraram. Tive 8 filhos, mamaram todos no meu peito e queria todos ao peito. Isso foi verdade. Tive 8. Tive uma senhora que me amarrou a panela da sopa para eu não comer a sopa. Eu fui lá à sopa, ela deu conta que eu fui comer a sopa, amarrou uma panela com cordão para eu não comer. Nunca mais comi a sopa. Depois também foi lá a minha mãe naquele dia, foi uma vizinha lá da rua que lhe disse que era na rua direita, lá em Viseu, e uma senhora lá da frente que morava disse, senhora, veja o que se passa com a sua filha, que ela, quando a senhora se vai embora, ela fica a chorar. E depois ela entrou lá dentro naquele dia e foi à cozinha e viu a panela amarrada. Diz ela assim, o que é que isto quer dizer a panela amarrada com um cordão? Eu disse, então foi a patroa que a amarrou. Depois a patroa entrou lá na cozinha e ela disse-lhe, então o que é que isto quer dizer a panela amarrada com um cordão? E ela, porque a sua filha mexe. E ela respondeu, se ela mexe é porque tem fome, senão não ia lá mexer. Depois ela foi para casa e disse ao meu pai vinha outro dia, pumba, pôs nas pernas, foi-me lá buscar, levou-me embora. Eu fui para casa, ao menos em casa tinha sopa para comer. E num espetáculo aconteceu um pormenor interessante, que é o Anselmo contou-me aquilo já logo no início, que é tem um bigode desde os 11 anos. Desde os 11 anos. Que é, quase ninguém acredita, por exemplo, a Céu disse logo que desde os 11 anos. 11 anos, muitas vezes ia ao quarto do meu pai com a gilete dele, cortava logo o lábio e tudo, deixava bigode. Depois fazia um pouco de mim, depois ia cortá-lo outra vez. Até que ficou até hoje. Fui a primeira mulher a usar calça na minha aldeia, fui eu. Pronto. Houve assim um falatório, pois já se sabe. Ai, com calças, assim, sabe? E disse para o meu marido, olha, eu gosto muito de calça, de gostado. E ele disse, mulher, eu até muito meias. Ele gosta de meia. E gosto ainda agora. Histórias de vida contadas ao ritmo de uma balada que se arrasta no tempo.
Cantei, quando era novita, cantava. Às vezes dava-me uns 5 tostões, na altura dos 5 tostões, punha-me em cima de uma mesa a cantar sozinha. Quando era até cantava muito, quando era nova. Andava sempre a cantar. Havia numa casa onde eu estive a servir, que eu fui servir com 7 anos de idade, e havia lá um rapaz que ia lá namorar uma moça na quinta onde a gente vivia, e eu depois, quando me via, começava logo, adeus ao fadista. Cantava, que a gente andávamos no campo, ou numa ceifa, ou numa malha, ou a sachar milho. E a gente cantava. Os domingos então formava-se uma roda. Agora já há músicas por todo lado, mas da minha altura não, quando eu era assim nova, claro. E depois ao domingo formava-se uma roda, lá andávamos toda a tarde na borga. Histórias contadas e cantadas no pretérito em jeito de memórias que inspiraram os criadores artísticos deste projeto com a comunidade do Teatro Viriato. A ideia é que eles próprios contribuam com os seus universos e depois nós tentemos artisticamente enquadrar num ambiente de palco que seja bom para eles. Todas as ideias e todas as músicas que estão a surgir aqui, como formato mais final, partiram deles, ou de histórias, ou de sugestões deles mesmo, ou de episódios que eles contaram, ou canções que eles se lembravam. E, portanto, foram um bocadinho trabalhadas pela Ana, e vão continuar a ser trabalhadas, mas são o nome, Raízes de Memória, são mesmo, nós fomos à raiz da memória de cada um deles, tentar absorver e ser contaminado um bocadinho por eles próprios, porque isto não faz sentido ser uma coisa imposta por nós. Claro que nós temos a nossa forma de articular e coordenar todos estes elementos, não é? Mas é principalmente a fonte de inspiração são eles próprios. Porque assim, foi uma experiência nova e há sempre coisas novas que se aprendem, mesmo a nível da música, do teatro. Houve novidades para eles, houve para mim, houve para todos. Estamos sempre a aprender uns com os outros e aprendemos também muito com eles, a reação deles, as atitudes deles perante estas novidades, leva-nos também a aprender a lidar com eles. No fundo, falamos de pessoas que têm muito para dizer, para contar, para reviver e ensinar, mas também muito para aprender. Pelo que se pode dizer que partilha é a palavra-chave deste projeto com a comunidade. Que seja um momento, principalmente um momento muito importante e especial para eles, não apenas esse momento de apresentação pública, mas principalmente todo o processo. E acho que isso já está a ser uma etapa ganha, porque eles descontraem, divertem-se, alheiam-se um bocadinho por momentos dos seus problemas, dos seus mundinhos, e entramos aqui numa partilha que eu acho que é salutar. Portanto, está a ser muito entusiasmante. Eles vêm para aqui como por exemplo, só no vestuário alguns deles nota-se que se vestem como se fosse domingo, como se fossem à missa, e estão todos bem postos, e isso penso que funciona como estímulo para eles, para também se libertarem um bocadinho da rotina da associação, que é com certeza positiva, mas funciona como, ainda por cima tendo este privilégio de vir 2 vezes por semana ao teatro, vir 2 vezes por semana no fundo ao centro da cidade, tem sido para eles, penso eu, muito gratificante. Mas antes de terem sido protagonistas, tiveram a oportunidade de ver um espetáculo a sério, uma amostra do que teriam que fazer. Sim, claramente. Eles puderam também assistir a um espetáculo cá no Teatro Viriato, portanto sentaram-se na plateia a ver um espetáculo profissional, digamos assim, feito por profissionais, e portanto esse também foi um momento muito importante, em que eles puderam tomar contacto com um espetáculo que estava a acontecer no palco onde eles vão estar. E foi aí que eles viram mais ou menos a dimensão que este projeto iria ter, porque eles ainda não tinham bem a ideia até aí. Porque a gente às vezes também faz aqui algumas peças, alguns teatros, para festas, e às vezes em que não fazem nada, como a Maria dos Remédios, porque eles esquecem. Só que é aqui, é interno, o público é quase sempre o mesmo, somos nós, alguns familiares, e ali tem outro amplitude, teve outra amplitude, não é? Eles não estavam habituados com isso. Gostei. Mas é claro, eu tento aqui, da nossa idade, não posso fazer aquelas coisas que eles fizeram de maneira nenhuma.
porque eles já tinham sido muito treinados. Só fui ao teatro quando andava na tropa. Ainda foi no teatro antigo ali, Teatro Avenida, não era? Vários fios de vida, novelos enredados de histórias mais ou menos coloridas, serviram de enredo ao espetáculo final, que foi apresentado no dia 7 de julho no palco do Teatro Viriato. Metáfora da peça foi o cascol gigante, símbolo dessas mesmas vidas e de um trabalho que foi sendo construído ao longo de vários meses. Um pequeno ciclo de histórias, pequenos episódios que foram surgindo deles, que culmina num momento de alegria e de convívio e de baile, e que seja de alguma forma fechado com um símbolo que os une à vida, ou seja, a ideia daquele cascol que foi feito pela Ana, aquele cascol imenso, é como se fosse um símbolo que os une, que nos une e que nos prende à vida, por enquanto. Foi um motivo também de orgulho para mim e aqui para a instituição também. Foi muito bom, sentimos também mesmo orgulhosos e radiantes por os ver, porque conseguiram, correu bem e também esperávamos isso. Com vontade de repetir? Sim, sim. Até eles procuram se vão voltar a repetir este teatro ou se vão fazer um outro, porque eles também ficaram todos felizes por ver o público assistir. Um lugar público, que é o Teatro Viriato, não é como aqui, não é? E verem o público assistir, os familiares deles, os que foram convidados, isso para eles foi um motivo de orgulho. Foi muito bom. Pensava que fazia um aspecto mais ou menos engraçado. E caminhava um bocado e depois voltar outra vez para trás, tornar outra vez coisa, depois o pessoal todo a conseguir e pronto, tudo correu bem. Pelo menos a gente pensou que se fez uma coisa mais ou menos. E a laranja quando nasce logo redondinha. Também tu quando nasceste foi logo para ser minha. E olha a laranjinha que caiu. Um regato d'água nunca mais se viu. Olha, apresentava uma brincadeira para nós. Nunca tínhamos feito aquilo. Estou a falar mal. Sim, nunca imaginei. Aconteceu por acaso. Sinto-me orgulhoso e guardo sentimento para as pessoas e gostei. Correu tudo bem, alegre e tudo.
de coisas, e depois lá com o Rabino e volta lá a fugir para a gente não botar as coisas dentro do cesto. Ele deu coisa e aí depois entregou à Elva, depois entregamos e tudo. E depois no fim ainda dancei ali com as Lourdinhas, que é o meu par de dança de cá do rancho. Tem aqui do rancho também do rancho aqui. Eu gostei disso. Eu por acaso gostei. Por acaso gostei de tudo que a gente aqui fez. E fiquei muito contente. Tinha gente lá a ir àquele sítio e com tanta gente que nos viram. Lá no meu povo tudo falou neste papel que nós fizemos. Logo ao outro dia, uma sobrinha da minha cunhada disse logo: vocês ontem trabalharam lá bem. Digo assim, aquilo foi bonito. Por acaso gostei, houve muita gente que gostou. Gostaram de ver, pronto. Gostaram de ver o nosso trabalho. Digo assim, olha, eu não sei se fiz lá bem, se fiz mal. Não. Eu não me via a mim mesmo. Ai, correu tudo muito bem, está tudo muito bonito. Tudo diz que aquilo correu muito bem, está tudo muito bonito. Fiz aquilo tranquila, como se estivesse a falar como para vocês aqui. Foi. Por acaso não tive receio nenhum de falar. Eu até recebi telefonemas a darem-me os parabéns. Ainda recebi telefonemas. E depois, e outras as pessoas assim a falar diretamente, também me deram os parabéns. Por isso, eu falei como se nada fosse comigo, porque já íamos daqui muito abertos. Vocês abriram-nos muitos olhos aqui durante os 6 meses que aqui andamos. Nós convivemos muito e todos nós falamos muito. E fez-nos muito bem. Gostam do convívio, da distração e alinham em todas as atividades que lhes são propostas. São espontâneos nos comentários. Há atores sem máscaras que se serviram de uma vida para ensaiar aquilo que não sabiam que iam ter a oportunidade de representar um dia na sala de espetáculos do Teatro Viriato. E o melhor é ver que no final eles sentiram que cresceram e que afinal são capazes.